Vamos lá, vamos ser bem direto nessa questão. Independente de ter visto ou não o vídeo oficialmente, ela viu pelos meios de comunicação, porque o Brasil inteiro está falando disso. E assim, como pode um magistrado que está julgando um caso que de evidente flagrante, de uma situação de flagrância no aspecto da ilegalidade e não fazer absolutamente nada? Não. Desculpe, mas essa justificativa, ela já poderia ter se manifestado independente disso. Então não se justifica, mesmo se ela não viu. José Luiz, boa noite. Leonardo Sakamoto aqui, Boa obrigado por noite. estar conversando com a gente. José Luiz, duas perguntas. Primeiro, como é que está a situação do seu cliente? O senhor conversou com ele? O que a gente vê no vídeo, ele urrando de dor no momento daquele transporte, né? Como é que ele relatou para o senhor? Ele relatou que ficou bastante machucado, que sentiu muitas dores. Como é que foi o relato dele deste momento para o senhor? E uma outra coisa é o seguinte, é claro que uma coisa não tem a ver com a outra, como eu até comentei há pouco, independentemente do que ele tenha feito, ele pode ter roubado qualquer coisa, mas não importa, ele tem que ser tratado com dignidade, mas um agravante dessa história toda é que o furto dele foi um furto de comida, não é? Sim, enfim, essas questões são muito evidentes. E a justificativa dele, na verdade, não foi nenhuma, porque ele ficou em silêncio. E assim, vamos e convenhamos, ele é uma pessoa com pouquíssima instrução e que nem tinha consciência de que o que ele estava sendo exposto era, como poderia dizer, repugnante. Ele nem tem essa consciência. Para ele já sofre todas as agruras, enfim, mas é meio complexo dizer a gente entrar nesse tipo de discussão, porque ele não tem a visão técnica, quem tem é o profissional. Agora você Não, fez uma mas segunda pergunta. quando eu perguntei para o senhor, não é uma, eu não perguntei para o senhor com relação à avaliação que ele faz do que ele sofreu. Eu quis saber do estado físico dele, né? Porque ele Não, aparece obviamente. sofrendo, Não, né? ele já se recuperou, não adianta dizer que não. Já se recuperou, ok. Só que fica um trauma psicológico, só que eles são traumatizados pela própria vida. Então, assim, para ele é só a soma de mais um trauma. Perguntar, Entendi. então, na verdade, aquela alegação inicial dos agentes de que, na verdade, o Robson, eu vou chamar aqui só de Robson, até para não expor, né, o cliente Justo. do senhor, mas de que o Robson, ele teria confessado que ele roubou 2 caixas de bombons ali. Então, na verdade, a gente não tem a confirmação disso de acordo com o que o senhor tem conversado com o seu Não. cliente, né? Não tem essa confirmação. Além dele não confirmar, mas independe de confirmação, ele estava comendo o bombom. Ou seja, querendo ou não, independente de qualquer coisa, ele participou. Isso é evidente. Mas o objeto da questão ainda não é esse. Ele se manteve em silêncio e todas as alegações que estão no inquérito policial são tão somente dos policiais. E assim, se você for observar o inquérito, tem coisas muito incongruentes. Diz que primeiro algemou e depois utilizou da corda. O que estava fazendo com uma corda na viatura? Enfim, não faz sentido. Tá usando o que também numa viatura? Fita? Enfim, complexo isso aí. Isso foge muito do POP, do procedimento operacional padrão da Polícia Militar. Muito, não é pouco, não. Tanto que, independente da justiça, a própria PM já afastou esses profissionais, porque a atitude é muito explícita. Depois, é claro, agora neste exato momento, é claro que a prioridade é o habeas corpus, é a libertação imediata do seu cliente, né? Mas vocês não excluem a possibilidade de, já em liberdade, ele de volta em liberdade, inclusive pedir uma indenização ao Estado por conta do que aconteceu? Isso não tem a dúvida. Uma ação civil ex-delito com certeza será realizada. Até porque ele representa muito mais do que uma pessoa. A questão não é a defesa do crime. Nós nunca vamos defender o crime. O que a gente defende é que a pessoa precisa ter a dignidade resguardada, independente de quem ela seja. Ela é gente, ela não é um animal.
Simples assim. Senão a gente remonta exatamente a sua fala, né? Voltamos a 1500 e tá tudo certo. Na verdade, é uma represália dos policiais. Eles fizeram isso para mostrar que aquela abordagem, enfim, totalmente inapropriada que resultou em 2 policiais na mesma semana que tomaram aqueles tiros lá, enfim, para mostrar para toda a população que a polícia tem esse poder. É isso que eu enxergo. Aproveitando essa pergunta do Sakamoto, doutor, diversas entidades aí do CAFRO Brasil, também a Arquidiocese de Rua de São Paulo e outras entidades também entraram com um pedido, né, de indenização de 500 milhões de reais. Queria saber se o senhor tem mantido contato com essas entidades, se já há algum avanço nesse sentido. Olha, são entidades parceiras e que a gente entende efetivamente a responsabilidade social que elas têm. Mas eu vou ser muito sincero e direto e não tenho por que ter papas na língua. 500 milhões de reais? Ah, por favor, né? Não. Vamos ser razoável, porque não estão sendo. É assim, até porque, querendo ou não, isso precisa ser, enfim, compartilhado com toda a população pobre, preta, periférica, ok. Mas a gente precisa ser um pouco mais razoável. E eu concordo em partes. Mas são parceiras e o que elas realizam é realmente positivo. Mas precisa ser um pouco mais equilibrado nesse aspecto. E a expectativa do senhor, no começo da nossa conversa, né, o senhor disse, olha, se fosse um figurão já estaria solto, né, mas não é essa a realidade que a gente está enfrentando. O senhor tem a expectativa de que, a partir da entrada do HC, a gente tenha uma resposta rápida da justiça? Como é que o senhor está encarando a partir de agora, né, porque o senhor acabou de entrar com essa ação? Gabriela, eu acredito que, infelizmente, a justiça tem pesos distintos. Por quê? Se fosse um figurão, já teria uma resposta, mesmo com plantão judiciário, com feriado, com emenda de feriado, ponto facultativo. E assim, o Brasil inteiro está vendo isso. Por que não tem uma decisão? Estou aguardando. Já tem pedido de revogação, HC, cadê? O habeas corpus sequer foi distribuído por uma das câmaras. Então, assim, a gente vai contra a própria Constituição Federal, para o pobre, preto, favelado, olha, é duro ter essa cutis, é duro. E eu falo como profissional e como pessoa. Eu sei bem tudo que nós passamos.